Estamos iniciando bênçãos extraordinárias, uma dose de ânimo para as nossas vidas. Leitura bíblica, livro de Salmo, capítulo 136, versículos 1 a 9. A palavra diz: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia! Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia! O tema de hoje: o único que faz grandes maravilhas. Aleluia! Rapidamente, tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Preste atenção. Nós não louvamos a Deus pelas maravilhas que fez, mas pela maravilha que Ele é. O salmista repete 26 vezes que a benignidade do Senhor é eterna, inesgotável. Nos 9 primeiros versículos, ele convida o povo para bendizer a Deus por sua benignidade revelada nas maravilhas da criação. Quem poderia ter a ideia de criar o sol, a lua e todas as estrelas, a não ser um Deus tão maravilhoso? Quem poderia traçar o espaço livre do céu, o curso dos astros, do sol, da lua e da terra? Somente um Deus onipotente e eterno. E Ele tudo criou por causa da sua benignidade, por causa do seu amor eterno. O ser humano criado na terra, à imagem e semelhança de Deus, foi o objetivo do amor eterno de Deus na criação. Deus criou o sol para trazer vida aos vegetais, que seriam para alimento e saúde do homem, para iluminar as maravilhas estéticas da terra, para serem contempladas pelo homem. Os mares povoados de tão grande variedade de peixes foram criados para o homem. Bem razoável, portanto, que o homem dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, conforme versículo 1, porque o seu amor é eterno. Aleluia! Palavras e palavras que alimentam. Meditando na referência bíblica de hoje, Salmo 136, versículos 1 a 9. O Salmo começa com 3 chamadas para dar graças a Deus, conforme versículos 1 a 3. Agradecer significa confessar ou reconhecer. É uma confissão que continua continuamente, sem nunca parar. Assim, os 3 grandes nomes de Deus no Antigo Testamento são mencionados: Javé, Yahvé, conforme versículo 1. Deus, Elohim, versículo 2. E Senhor, Adonai, versículo 3. O Senhor é um único e único em sua glória. O Senhor não pode ser comparado a ninguém e a nada. Deus e Senhor são mencionados em comparação com deuses e senhores. O primeiro nome está em conexão com Israel, o segundo em conexão com governantes terrenos e celestiais, e o terceiro em conexão com todos os que são governantes e exercem influência. O Salmo começa com o chamado para louvar o Senhor, Yahvé. Conforme versículo 1, é o seu nome especial em conexão com o seu povo. O povo louva esse nome porque Ele é digno dele, porque Ele é bom. Sua bondade é evidenciada por sua benignidade, isto é, por sua fidelidade à aliança. Ele não foi bom apenas uma vez ou por um certo período de tempo. Não, Ele é verdadeira, perfeita, completa e eternamente bom. É o seu ser. Seu povo experimentará e reconhecerá isso perfeitamente no reino da paz. Eles irão embora profundamente impressionados com a sua bondade. Dizer que sua benignidade é eterna implica que o que Ele faz é imutável, inesgotável, visível em todas as suas ações, e que
Os resultados de suas ações duram para sempre, conforme Eclesiastes 3, versículo 14. A primeira vez que a frase "porque a sua benignidade dura para sempre" aparece nas Escrituras em conexão com a colocação da arca na tenda que Davi armou para ela, conforme 1 de Crônicas, capítulo 16, versículo 1. Em resposta, Davi agradece ao Senhor. No final dessa ação de graças, ele diz o que está escrito aqui em Salmos 136, 1: "Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre", conforme 1 de Crônicas, capítulo 16, versículo 34. A mesma coisa acontece quando a arca é trazida ao templo por Salomão. Referência 2 de Crônicas, capítulo 5, versículos 4 a 7. 2 de Crônicas, capítulo 5, versículo 13. E aqui, neste salmo, acontece quando o povo entra no descanso milenar da terra prometida e dá graças ao Senhor no novo templo, conforme Jeremias 33, versículos 10 a 11. Deus, Elohim, também merece toda a ação de graças, pois Ele é o Deus dos deuses, conforme versículo 2. Os deuses são todos os poderes humanos, bons e errados ou falsos, e todos os anjos escolhidos e caídos. Todos esses poderes foram criados por Ele e estão sujeitos a Ele. Ele está muito acima deles. Nenhum homem ou anjo pode jamais desafiar seu poder, muito menos removê-lo do trono e tirar seu poder. Ele é o Deus dos deuses, porque sua benignidade é eterna. Dar graças também é devido ao Senhor Adonai, conforme versículo 3. Ele é o governante soberano no universo que criou. Ele governa e comanda todos os elementos que compõem o universo e toda a vida no universo. Pode haver muitos senhores, pessoas de certa autoridade, mas eles estão completamente sujeitos a Ele, conforme 1 de Coríntios capítulo 8, versículo 6, Deuteronômio 10, versículo 17 e Apocalipse 19, versículo 16. Ele governa tudo de acordo com a sua vontade. Ele é a origem de todas as coisas e tudo leva ao destino por Ele determinado. Ele faz isso porque a sua benignidade é eterna. Quando se pergunta por que Deus criou os céus e a terra, lemos a resposta aqui: porque a sua benignidade dura para sempre. O canto da maravilha da criação começa com a observação de que o Senhor é aquele que sozinho faz grandes maravilhas. O tema de hoje, conforme versículo 4, ninguém faz e pode fazer isso, mas Ele somente pode, conforme Salmos 72, versículo 18. Tudo que o Senhor faz traz espanto ao crente, sim, profundo espanto, mesmo ao contemplar a criação, o espaço para o homem viver, conforme versículos 5 a 6, e os tempos determinados, conforme versículos 7 a 9, ele reconhece neles a benignidade do Senhor. O Senhor faz isso sozinho. Isso não é sozinho no sentido de sem a ajuda dos outros. Claro, isso também é verdade. Mas Ele o faz especialmente sozinho, simplesmente porque Ele é o único que pode fazer isso. Não há mais ninguém. Além disso, as grandes maravilhas não são tanto uma expressão de seu poder, mas de sua benignidade, que é eterna. O poder baseado na bondade não é apenas raro, é completamente único. Portanto, sua benignidade também é eterna. Ele é o único que fez os céus com habilidade, conforme versículo 5. Deus, em suas grandes maravilhas sobre a criação, demonstra sua habilidade e sabedoria, que somente Ele possui, conforme Provérbios 3, versículo 19, capítulo 8, versículos 24 a 31 e Jeremias 10, versículo 12. Quando olhamos para os céus, vemos a sua benignidade eterna. É uma demonstração ininterrupta de sua benignidade para com o homem, pois Ele fez o céu para o homem com habilidade naquilo que ele precisa. O mesmo é verdade para a terra, que Ele estendeu sobre as águas, conforme versículo 6, Gênesis 1, versículo 9, Salmos 24, versículos 1 e 2. Ele fez a terra emergir da água como o habitar do homem e das outras criaturas. Que o homem e os animais se sintam em casa na terra é o resultado da bondade de Deus. O homem redimido louvará por isso durante o reino da paz. No Salmo 136, versículo 7 a 9,
O salmista volta sua atenção em particular para os céus em relação à terra. Ele fala das grandes luzes que Deus fez, conforme versículo 7, Gênesis 1, versículo 14. Através das grandes luzes, tudo na terra é iluminado e o homem pode desfrutar de tudo que Deus fez. Aleluia! Deus fez o sol para governar o dia, conforme versículo 8 e Gênesis 1, versículo 16, e a lua e as estrelas para governar a noite, conforme versículo 9 e Gênesis 1, versículo 16. Essas grandes luzes são importantes para a vida na terra, tanto pela natureza quanto pela orientação. Eles testificam a bondade de Deus para com todas as criaturas que Ele criou e especialmente para com o seu povo. Pois o Senhor fez esses grandes luminares e os luminares menores em primeiro lugar para servir ao seu povo como tempos fixos. Referência a Gênesis 1, versículo 14, Salmo 104, versículo 19. Isto é, para determinar para eles os tempos das várias festas do Senhor, conforme Levítico 23, versículo 2. Eles são, por assim dizer, os arranjos para os tempos de reunião entre o Senhor e seu povo. Os mares povoados de tão grandes variedade de peixes foram criados para o homem. Bem razoável, portanto, que o homem dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor é eterno. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, amado Mestre. Deus eterno, nós te bendizemos porque o teu amor por nós é um amor eterno, como revelaste na criação. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreve em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a glória do Senhor.